Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. A nossa pauta de hoje é investimento patrimonial em terrenos. É uma pauta muito importante para você empresário, você empresária, você investidor, você investidora, porque existem aqueles investimentos que todo mundo gosta no mercado imobiliário, né? E o bom é o quê? É só terreno, é só casa, né? É sala comercial? O que é? Para isso, nós trouxemos aqui hoje um grande especialista. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através da nossa TV, para 5 estados via TV a cabo, através da BrisaNet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM TV a cabo de Mossoró, canal 16.6. E também através do nosso canal no YouTube. Lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, inscreva-se, é só apertar o sininho aí, que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, ou seja, do Diálogo Empreendedor, ou seja, das especialistas, ou seja, geração de resultado, enfim, todos os conteúdos da nossa programação, você vai ser avisado em primeira mão e não vai perder nenhum, ainda vai compartilhar com os amigos. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o SESI, Senai, do sistema Fé Comércio Ceará, SESC, Senac, do CREA Ceará, abraço ao presidente Emanuel Maia, e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em softwares de relacionamento, regularização de LGPD. A sua empresa já regularizou? Como é que está? É uma pauta muito importante, então tenha bons softwares de relacionamento com a sociedade, seus clientes, seja saque, ouvidoria, comunicação interna, consulte redeparticiparbrasil.com.br. O nosso convidado de hoje é Marcelo de Castro. Ele é diretor executivo da Gemini Real Estate, ele é engenheiro civil, mestre em economia e também não poderia deixar de ser, ele é membro do time de colunistas corporativos do nosso portal, do Economic News Brasil. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado pelo convite, Jackson. É um prazer estar com você. Eu gostaria de ressaltar que a coluna do Marcelo tem sido um norte aí para vários empreendedores, investidores do mercado imobiliário. Ele tem feito uma coluna bem diferenciada, falando sobre cálculos, falando sobre tipos de investimentos, mas não falando no trivial, como todo mundo fala. Ele fala de uma maneira bem diferenciada, para você que é investidor e operador do mercado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, uma dessas pautas que ele tem abordado na coluna dele. Marcelo, eu gostaria de começar te perguntando qual é a visão que se deve ter atualmente na gestão patrimonial, nessa questão imobiliária. A questão toda é que, ao longo dos anos, o mercado financeiro sempre foi muito pujante. E os executivos, os empresários sempre aplicaram seu dinheiro na tal da renda fixa, né? Mas ali caladinho, o patrimônio imobiliário foi sempre forte, muito presente e muito rico. Você foi adquirindo apartamentos, casas, salas, lojas, e foi adquirindo terrenos e glebas. Mas isso nunca foi dado tanta atenção quanto é dada a atenção nas suas aplicações financeiras, por incrível que pareça. E com o passar dos anos, o que se percebeu foi que a riqueza inserida no ativo imobiliário é muito maior do que a riqueza inserida no ativo financeiro. Então, é como se as famílias e empresas, elas realmente, classicamente, o brasileiro gosta de imóvel, adquirem, compram, mas isso não está organizado de forma a você arbitrar, ou seja, comprar, vender, tornar aquela conta uma conta financeira, como faz com a renda fixa, sabe? Então, o que acontece? Com a fusão do mercado financeiro com o mercado financeiro imobiliário, a partir da década do ano de 2007, com os primeiros IPOs das empresas de São Paulo, Cirela e Tecnisa e por aí vai, o que aconteceu? O mercado financeiro muito profissional fundiu-se com o mercado imobiliário, criando o mercado financeiro imobiliário. Então, esse novo ramo, essa nova visão de imóvel passou a ter uma nova pegada, ou seja, as pessoas passaram aos poucos, porque isso é uma cultura, isso não se muda do dia para a noite, essa cultura aos poucos vem mudando e as pessoas vêm percebendo que o imóvel é um ativo congelado ali, que precisa ser dado a devida atenção e que, principalmente, Jackson, as novas gerações estão começando a ficar bem mais atentas a isso.
É como se os empresários focassem na empresa, óbvio, é o foco dele. É como se os profissionais liberais, os médicos, advogados, engenheiros, tal, eles focassem na profissão dele, óbvio, tá certo? E que faziam as suas aplicações em renda fixa e no mercado financeiro, renda variável, mas ainda é um percentual muito pequeno, e ficava ali os imóveis parados. Agora, só a nova geração começou a tratar isso com mais presença, com mais atenção, porque os novos filhos da segunda geração começam a ver os investimentos de uma forma diferente. Inclusive, se nós observarmos aí as grandes fortunas que existem em todo o mundo, existe um grande acervo imobiliário, né? Inclusive, às vezes você circula em algumas cidades, você vê grandes terrenos bem localizados, e você acha que aquele patrimônio foi comprado da noite para o dia, quando já era uma área promissora. E muitas vezes não, né, Marcelo? Às vezes aquele terreno ele é comprado quando aquela área não vale nada, e muitas vezes o investidor, o empresário compra, e ali, ao longo do tempo, quando eu digo ao longo do tempo, não é 10, 20 anos, às vezes 30, 40 anos, ele vira um grande ativo. Eu tenho casos desse, porque eu trabalho especificamente com isso, né? Então, o que acontece? Eu tenho pequenos investidores que compraram, vou dar um exemplo aqui em Fortaleza, 8 mil metros quadrados não, desculpe, foram 3.200 metros quadrados de um terreno, que não é tão grande assim, mas foi em periferia. Na época comprou por R$ 36.000, hoje ele vendeu por R$ 550.000, entendeu? Então, o que acontece? Mesmo em 10 anos, que foi o prazo que isso aconteceu, houve um grande ganho de valorização da área, mas foi valorização. Como também tem casos de terrenos de 4 hectares dentro da malha urbana da, 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 da região metropolitana de Fortaleza, que foi comprado por R$ 400.000, que hoje vale R$ 10 milhões. Então, o que acontece? O terreno é um ativo que você compra e espera, porque existem os vetores de crescimento da cidade. Se você passa a entender e compreender esses vetores de crescimento da cidade, você comprar um terreno grande, uma gleba, nessa direção, você vai perceber o seguinte, que em 10, 15 anos, você vai ter uma fortuna e é capaz de aposentar seus netos nessa aquisição, nesse investimento, né? Um caso agora que aconteceu recente comigo, fomos fazer um empreendimento em uma praia aqui, que é destino turístico, uma área que vai ser implantado um pequeno hotel lá, e o terreno, o lote de R$ 600 o metro quadrado, depois que você passou a transformar ele em área urbana. Ele era rural, transformou em urbana, imediato foi para R$ 600 o metro quadrado. Então, o que acontece? Essas coisas é que as pessoas têm que ficar atentas. E aqueles mais espertos, digamos assim, entre aspas, aqueles mais atentos ao mercado imobiliário, estão atrás dessas oportunidades. Então, onde é que eu compro terreno que tem potencial de valorização grande em 10 anos, 15 anos? Então, as pessoas aproveitam essa característica do mercado imobiliário e adquirem essas terras e esperam. Está lá, mas sabem que tem uma expectativa de valorização. Mas para o nosso telespectador poder se localizar e entender melhor hoje como está o mercado imobiliário, quais são as tipologias, quais são os tipos de investimento hoje imobiliários? Os clássicos são você comprar os imóveis na planta, né? E aí você ganha você ganha a valorização do imóvel porque você entrou bem antes no jogo. Então, o, hoje em dia está muito bom o mercado imobiliário, porque se você quiser dar série histórica de valorização, você tem. Então, existem dados históricos, você pode criar linha de tendência, você pode criar regressões, assim, está muito bom para poder fazer isso hoje em dia, porque tem dados, antigamente não tinha. Mas vou dar um exemplo para você. Se você pegar um apartamento hoje, daqui a 10 anos, ele vai render em torno de 6 a 8% ao ano. Entendeu? Então, é a valorização. É a valorização. Você já tem como calcular hoje a valorização de condomínio de loteamento, né? Ou seja, você já tem uma série histórica de quando foi vendido primeiro e quanto se valorizou e em quanto tempo. Então, quer dizer, você já tem como fazer essas prévias de valorização de terreno. Não é à toa que esses grandes condomínios de loteamento no Eusébio são muito valorizados. Você comprou um imóvel que você comprou há 5 anos atrás, hoje já está 2 vezes e meio o valor, 3 o valor. Então, quer dizer,
Mas é assim, existe o melhor, qual é o melhor tipo de investimento? É o terreno. O terreno é o melhor tipo de investimento, sempre vai ser. Por quê? Porque eu faço a seguinte analogia, metáfora. Ela é uma massa de modelar. Quando você compra um terreno, e aquele terreno futuramente vai ter uma vocação para ele, uma vocação comercial, uma vocação residencial, uma vocação mista. Então, o que acontece? É nessa vocação que existe o valuation do terreno, existe a valorização do terreno, entendeu? Então, o que acontece? O terreno não vale o terreno, o terreno vale o que você pode desenvolver dentro do terreno. Então, é por isso que você tem que entender os vetores de crescimento da cidade, para que você possa estar aportando seu capital em boas aquisições. Mas, assim, existe, assim, o que você diga hoje, a melhor opção do investimento imobiliário ou mesmo é a situação do momento? É a Não, sempre, oportunidade? o melhor investimento imobiliário é o primário, quando você adquire a terra. Esse investidor, mais na frente você vai poder permutar isso aí em unidades, pode fazer uma permuta financeira, pode fazer uma permuta física, enfim, e isso realmente tem um valor agregado muito grande. Então, você vê que as construtoras muitas vezes fazem as cotas de investidores, né? Ou seja, a construtora não compra o terreno, eles chamam pessoas para comprar uma participação e depois permuta por unidade. Então, quer dizer, por quê? Porque tem ganho. E, normalmente, dependendo da tipologia do investimento em terreno, se for lote, é um tipo de valorização. Se for participando de cota de investidor, outra expectativa de ganho. Quando é gleba, tem outra expectativa de ganho. E tem mais, quando for gleba, loteamento e gleba, bairro planejado, é outra realidade. Porque hoje a grande área, aquelas áreas de 20, 30, 40 hectares, não necessariamente tem que fazer lote em tudo. Às vezes não tem mercado para absorver aquela quantidade enorme de lotes. Então você cria o quê? Você cria um novo bairro naquela gleba lá, você vai desenvolvendo aquela área, aquela grande área por etapas. Você vai botando escola, vai botando área comercial, você vai colocando a área residencial, depois você verticaliza um pouco mais na frente, com apartamentos de médio porte, depois você verticaliza mais na frente com apartamento de... Então você tem uma área que é sua, que você está desenvolvendo, inclusive ganhando com o seu investimento inicial e com o entorno, e trazendo pessoas para desenvolver ele com você, porque normalmente o construtor não compra o terreno, você chama o construtor para construir, entendeu? Então, quer dizer, a grande massa de modelar, a grande arte, o grande investimento é o primário, é a terra. A terra é o melhor de todos os investimentos. E se for rural, com tendência a ser urbana, melhor ainda. Então, É o que essa eu é a estou dizendo. principal diferença entre se comprar um apartamento e comprar um terreno? É o principal, porque realmente o ganho é muito grande, a diferença é muito grande. Você não ganha essa valorização toda ao comprar um apartamento, entendeu? Mas no terreno você ganha. Tá. Existe, pegando o seu gancho aí sobre construir em cima de um terreno, né, um investidor e tudo, qual é a diferença, para esclarecer para o nosso telespectador, qual é a diferença de permuta física para uma permuta financeira? E qual é a A, melhor? per, a, Ou per, depende da situação? Depende da situação. Eu tenho clientes que eles me chamam para poder fazer uma avaliação no terreno deles, né, para ver qual é a vocação e qual o tipo de negócio ele pode fazer, e se eu tenho um cliente para esse negócio, que o terreno não é possível fazer permuta financeira, não cabe, principalmente os de baixa renda. A permuta financeira normalmente acontece quando eu tenho terrenos que pegam empreendimentos de maior valor agregado. E qual é a diferença? A diferença é que a permuta física eu troco por unidade e a permuta financeira eu troco por valor recebido. Por exemplo, você tem um terreno e permuta. E aí o que acontece? A pessoa fala, eu te dou 15, 20% de permuta, digamos. O que isso de permuta? São 30 unidades, 20 unidades, exemplo. Mas vem cá, qual é que eu vou receber? A primeira, é a terceira, é a quarta que vai ser vendida, vai ser no final? Então, existe um certo desconforto com relação a isso aí, porque tem os imóveis da construtora e tem os imóveis do permutante, né? Quando você faz uma permuta financeira, isso acaba. O que acontece? Ao mesmo tempo, você recebe o percentual em cima da receita. Porque muitas vezes a construtora quer ficar com o filé, né, como se diz, né?
Acontece isso, né? Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito esclarecidas, o mercado está muito, digamos assim, democrático, né? A informação é muito democrática hoje em dia. Todo mundo tem acesso à informação e aquelas pessoas que têm informação. Então, o que acontece? Desculpe. Então, o que acontece? Quando você permuta 15%, uma coisa é permutar 15% de unidade e você ficar responsável por vender as unidades. Outra coisa é você permutar por 15% da receita. Então, toda mudança de tabela você ganha junto, toda correção de contrato você ganha junto, entendeu? Então, quer dizer, você vai receber não só a valorização ao longo da venda, como também vai ganhar a correção contratual dos contratos de todo um projeto, todo um empreendimento. Entendeu? Agora, isso vai depender do projeto. Tem projeto que cabe permuta física e tem projeto que cabe permuta financeira. E também são excludentes. Tem projeto que não cabe permuta financeira. Tá. Então, Você... é tipo assim, todo projeto cabe permuta física e financeira, mas nem todo cabe financeira. Certo. Mas o ideal, o que é que você recomenda? Rapaz, para o investidor, a melhor é a permuta financeira. Para o investidor. Para o construtor, a melhor é a permuta física. A não ser que, né, na permuta física ele receba o imóvel num valor bem abaixo do que se vai ser colocado no mercado, né? Isso acontece em duas situações. Quando você compra no lançamento, lá na cota de investimento, isso acontece, você vai comprar o terreno e o terreno você vai ter uma certa quantidade de unidades, você vai ter um valor realmente bem expressivo de desconto, acontece isso com frequência. Ou então, quando você compra um apartamento no lançamento, que vai ser na primeira tabela, digamos assim. Na primeira tabela você ganha. Então, você vai ganhar também esse ganho, mas o ganho maior vai ser na cota do terreno. Mais uma vez, comprando no terreno, entendeu? Tá. A migração urbana tem acontecido com frequência? Está acontecendo, né? Então, se você vê hoje a migração urbana, os vetores de crescimento são o quê? Eusébio, Hum. é unir o Eusébio com a Praia do Futuro, é unir Eusébio com Aquiraz, Calcaia, e Calcaia está indo na direção do Pecém, né? Você vê que existe até Ibis na CE agora, na Sol Poente, na entrada do Pecém, o Ibis, foi um projeto muito bacana e muito corajoso de quem fez aquele projeto lá. Então, Esse investimento deve ter sido em função principalmente do porto, né? pois é, e o cara foi corajoso, porque foi um belo projeto. Então, o que acontece? Voltando aqui, você tem, classicamente falando, algumas áreas que você deve prestar sempre atenção com relação ao mercado imobiliário. Um é, todo porto ele vai ser polo de desenvolvimento urbano. Toda a siderúrgica, idem. Todo entroncamento rodoviário, idem. Todo fronteira agrícola, idem. Todo polo turístico, idem. Você vê que o Jericoacoara puxa para lá e o que está ao redor é puxado junto. É desenvolvido junto. Então, isso é uma coisa que o Jericoacoara é um polo de turismo internacional. Então, vem de fora, do exterior, vem de São Paulo, vem do sul, sudeste, vem do Ceará. Mas o polo lá normalmente é nacional e internacional, não é o turismo local, entendeu? Então, na expansão urbana, como o terreno é o principal insumo, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente era criança, jogava bola, quem tinha bola não ficava fora do jogo. Então, assim é o terreno. Quem tem o terreno não fica fora do jogo. Então, o que acontece? Quando você vai para a expansão urbana, o que é que tem expansão urbana hoje? Aneroviário, galpão logístico. O que é que você tem hoje? Calcaia, residencial, cidade de dormitório. E aí vai junto Icaraí, vai junto, porque Icaraí é praia, Cumbuco é praia. Aí agora vem os espigões do Icaraí, que estão se fazendo aí. Vai valorizar toda aquela região de novo, vai voltar a valorizar. Então, é uma coisa para ficar atento. Você veja que existe loteamento de alto padrão no Cumbuco, nas proximidades do Vila Galé. Já tem o loteamento lá de médio alto padrão naquela região. Dali para passar para o PSC é um pulo. E por lado de cá você vai ter toda a região para ser desenvolvida do Eusébio, que é uma região imensa para ser desenvolvida. Logo depois já vai vir a Quirais. Então, essa conurbação
vai acontecer, não tem como parar, não. E outra cidade dormitório, Maranguape, que fica ali fica quietinha no canto ali, ninguém dá muita atenção, mas é uma bela fronteira imobiliária para a cidade dormitório, entendeu? Então, vem Maracanã porque é industrial, precisa de habitação. A questão é onde é que você vai trabalhar, porque o dinheiro é um recurso limitado. Então, você vai atuar onde? Em qual área de atuação? Agora já encontraram Pacatuba também, né? Já tem condomínios fechados na região da Pacatuba também. Então, o que acontece? Aquela região, toda a fronteira com Fortaleza, vai ser tudo Itaitinga também. Está sendo muito explorado Itaitinga para a classe média, para classe média baixa e classe baixa, enfim. Então, quando a taxa de juros caiu para 2% agora, Jackson, que as pessoas, poxa vida, se eu pagar a inflação, eu tenho um prejuízo na minha aplicação financeira. As pessoas se mobilizaram. Ao se mobilizarem, foi todo mundo para onde? Olha, investe no conservador, vai para investimento conservador. Então, se a pessoa tem renda fixa, não vai para renda variável, é muito pouco provável. Agora, eu li uma entrevista do presidente do Bradesco no jornal o Globo de sexta-feira, em que, na entrevista, ele disse que, no nível que a Selic está, o financiamento imobiliário fica impraticável. O próprio presidente do Bradesco disse, inclusive, disse que o Bradesco já está sentindo a baixa nos pedidos de financiamento. Isso é verdade, mas também ninguém está apostando que a inflação, a taxa de juros vai ficar alta para sempre também, né? Está esperando que vai aumentar um pouquinho mais e depois vai voltar a cair. Então, o que acontece? Essa sazonalidade é normal. A nossa vida foi toda dessa forma. Inflação alta, taxa alta. Inflação baixa, taxa baixa. Ou seja, essa onda, essa marola, ela é constante na nossa vida. Desde quando eu era criança acontece isso. Então, o que acontece? Quando as pessoas perceberam que esses 2% de taxa de juros e arbitraram a renda fixa para imóvel, começou a ter uma grande, como é que eu posso dizer, movimento na construção de casas para vender. Por quê? Porque para render 2% é melhor você botar em um tipo de aplicação que eu não perca a aplicação. Eu posso imobilizar, mas não perca. Não tenha perda, né? Então as pessoas começaram a investir em imóvel. Aí o que aconteceu? Agora, quando você começou a ter muita construção, a inflação não tem indústria suficiente para atender essa demanda. Então, quer dizer, os insumos da construção civil começaram a crescer demais, aumentar sem freio, né? Então, o que aconteceu? Muita obra, muito consumo, muita demanda, tem inflação, não tem jeito. Inflação de demanda. Nós já conversamos aqui sobre os terrenos urbanos e próximos ao urbano, ali, vamos dizer assim, falando de apartamentos. Mas eu gostaria agora de falar de um determinado tipo de imóvel que ele já foi considerado há muitos anos atrás como literalmente a joia da coroa, que eram as fazendas. Né? Rapaz, isso aí... Como é que está esse investimento hoje nas fazendas? Eu conheço muitas pessoas que já tiveram fazenda e queriam se desfazer, vender, pelo amor de Deus, quero vender, não tem quem compre. Como é que está esse investimento hoje? Qual é a solução para esse tipo de imóvel? Existe solução, não existe? Como é que está, Marcelo? Existe, sim. O que acontece é o seguinte, é porque tem a localização da fazenda. Tem fazenda que é bem localizada e tem fazenda que é um pouco afastada do centro urbano e tudo mais, né? Então, o que acontece? Existem soluções agrícolas para as fazendas. Muita gente não quer fazer isso, mas hoje em dia essa pegada agrícola do Brasil é muito forte. Existe a pegada de mogno africano. As pessoas já estão pegando fazenda, loteando e vendendo lotes com mogno, com plantação de mogno dentro. E mogno é uma coisa de longo prazo, de 15 anos pelo menos. Existe na Serra Grande, existe plantação de abacate, plantação de soja. Então, e também agora está se partindo muito, para quem anda um pouco mais próximo aos projetos de financiamento do BNB, também tem os empreendimentos turísticos também. Então, o que acontece? Quando você pega uma fazenda e vai vender hectare, ela não vale nada.
Então, o que acontece? Quanto é que vale um hectare? 60, 100, 150, R$ 200 o hectare? Então, quer dizer, você vende um potencial de negócio por um valor muito baixo, ou quase pífio, né? Mas quando você agrega, igual o terreno urbano, quando você agrega um produto à terra, agora, por exemplo, eu peguei uma área, eu estou trabalhando numa área de 93 hectares, numa região de praia, onde vai ser feito todo um polo turístico lá. É o novo atrator turístico para o estado. Em breve eu vou falar para você da nossa coluna aí do Economic News. Na hora que eu puder falar, eu falo. Então, o que acontece? Que eu estou lá com o NDA lá com eles. Então, o que acontece? Então, um negócio que foi comprado pelo valor de gleba vai ser vendido pelo valor de quê? De um potencial turístico para atrair pessoas de fora, do exterior, mais especificamente falando para turistas americanos. Entendeu? Então, o que acontece? Então, a fazenda, eu tenho tido muita demanda, eu tenho tido um carinho muito grande com elas. Por quê? Porque ela realmente não é uma coisa tão clara, tão óbvia, que precisa realmente ser estudada com mais atenção, porque é muita área que é envolvida e e que não está, que nem sempre dá para fazer empreendimento rural, empreendimento urbano, moradia dentro daquela área. Tem que ter uma outra solução. Então, essa é a pegada hoje, no momento que eu estou trabalhando Então, podemos dizer que as fazendas elas são diamantes que precisam ser lapidados para ser valorizados, porque um diamante bruto não vale muita coisa, né? Depois que ele é lapidado, é que ele ganha o seu valor. É a mesma coisa, é um terreno urbano, não tem diferença. Só, o terreno vale o que você consegue desenvolver em cima Não, dele. estou dizendo a fazenda em si. E mesma coisa, você vai primeiro ter que investir nela, dar valor para depois poder vender ela com valor Não, porque o agregado. terreno urbano você não tem muito o que fazer, não. Você tem só que Não fazer tem. ali o que é que pode ser feito, pronto. Mas no caso da fazenda, a sua dica qual é? Fazer plantação, investir nele em algumas Vai, coisas, para que na hora que você for vender, você não tenha só a terra. Eu tenho a terra, mas eu tenho tantos. loteamento rural, plantação de mogno africano, madeira nobre, fazer loteamento solar, se tiver linha de transmissão por perto. Se tiver água, você pegar peixes que você possa fazer piscicultura, que já fazem isso, mas só que eu estou fazendo coisas pontuais, mas eu estou falando de uma grande área de terra, você pode fazer tudo isso junto no desenvolvimento rural, né? De glebas rurais. Agora, muitas pessoas que têm patrimônio, que têm terrenos, né, terrenos que eu digo urbano, rural, fazendas e tal, não sabem quanto vale, né? Só vê aquele terreno, não vê nada, acha que muitas vezes não vale nada. E às vezes vende pelo preço de banana, né? Quando chega uma pessoa que conhece, tem expertise e conhece aquele negócio. Como conhecer o valuation desse patrimônio? Estudo econômico financeiro, não tem jeito. Você, da mesma forma que a empresa faz um estudo, um fluxo de caixa descontado, você faz uma análise econômica para poder ver o potencial de receita daquela empresa, DRE e tudo mais, você faz, por que pareça, da mesma forma com o terreno. Não tem diferença. A diferença é que o produto vai ser outro. O produto vai ser o quê? Vai ser um apartamento, um lote, vai ser o quê? Vai ser o que você vai desenvolver dentro dele. Então, o valuation de um terreno é baseado em cima da sua vocação. Aí, em cima da sua vocação, você desenvolve uma avaliação econômica financeira, e aí o que acontece? Você parte para negociar esse terreno com as empresas, mas sabendo o que realmente ela vale, o que o terreno vale. O problema é que botam o terreno para vender, jogam no mercado, e o que acontece? Depreciam o terreno. Não é assim que se faz. Você tem que pegar o terreno, entender o que é que pode ser feito com o terreno, fazer o valuation dele, e daí você fazer igual uma empresa de M&A. Você manda essa empresa buscar possíveis clientes interessados em desenvolver essa área, entendeu? Porque senão você vai jogar a sua joia oferecer como se fosse commodity, e ela não é commodity.
entendeu? Ele é o seu terreno, que tem a sua vocação, que você tem entendimento perfeitamente do que pode ser feito dentro dele e que agora quer uma pessoa para ser parceira, para poder desenvolver ele com você. Marcelo, estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Convidar aí os telespectadores para acessarem o economicnewsbrasil.com.br. Lá no time dos colunistas corporativos, lá você vai ter acesso à coluna que o Marcelo irá disponibilizar hoje, a coluna da semana. Poderá conferir todas as colunas passadas do Marcelo, cada uma com um tema muito interessante para você que atua, que investe no mercado imobiliário, assuntos bem interessantes, palpitantes e que irá engrandecer bastante o seu conhecimento. A dica que eu deixo para que você acesse economicnewsbrasil.com.br e também siga o Economic News em todas as redes, ou seja no Twitter, ou seja no LinkedIn, que nós temos crescido muito, seja também no podcast, em todas as plataformas do Spotify, Apple Music, Amazon Music, no Instagram, Facebook, enfim. Em todas as nossas redes você pode conferir os nossos conteúdos e pode conferir a coluna do Marcelo. Marcelo, eu deixo as considerações finais contigo, uma dica que você deixa aí para quem está preocupado, se faz um investimento agora, se não faz, se aguarda. Qual é a dica que você deixa? A dica é o seguinte: o investimento imobiliário ainda é e será por um bom tempo uma grande opção de investimento. Embora não seja tão líquido quanto uma operação financeira, mas ele te dá segurança, ele te dá conforto para o futuro. E se for em terreno, essa segurança aumenta muito, mas muito mais mesmo. Então, quer dizer, invista na sua renda fixa, invista nos seus fundos imobiliários, porque o meu tipo de investimento é conservador. A minha renda variável é fundo imobiliário. Então, invista em renda fixa, em fundo imobiliário, invista em terrenos e acredite que a nossa cultura ela é clássica e ela é conservadora e o terreno está dentro dela. Inclusive, pauta hoje no portal Economic News Brasil de uma matéria de um economista que com essa nova alta da Selic, ele fez 2 simulações de investimento. Uma de apenas R$1.000, outra de R$15.000, pelo período de 24 meses, e ele comparou com várias opções de investimento, dentre elas, no fundo imobiliário. O fundo imobiliário, eu sou fã do fundo imobiliário. Ele foi criado lá atrás e ele para investidor conservador, que é o nosso caso, que não gosta de perder dinheiro, ele é uma grande opção, porque além da valorização... E lá nessa conta, eu não vou dizer quanto foi, acessem o Economic News Brasil, você pode acessar tanto através do portal, na web, ou através das nossas redes, está lá. Não vou dizer quanto foi a diferença, mas do fundo imobiliário, na projeção de 24 meses, com a alta da Selic, é o que está apresentando uma maior rentabilidade. É isso aí. Então, Marcelo, eu agradeço a sua disponibilidade de ter batido um papo conosco aqui no Diálogo Empreendedor, sei da sua agenda aí, sempre muito corrida, atendendo os seus clientes, as suas consultorias, né? Mas ele já deixa um convite para que possamos aí conversar novamente e possamos trazer novidades aí no caso de mudança de cenário, de novidades que você tenha para que possamos conversar. Ok, obrigado pelo convite e agradeço a atenção de todos pelo tempo. O nosso programa tem o apoio do sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do SESI, Senai, do sistema Fé Comércio Ceará, do SESC, Senac, do CREA Ceará. Um abraço ao presidente, Emanuel Maia Mota, e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em software de relacionamento como saque, ouvidoria, comunicação interna. A sua organização, a sua empresa, você já regularizou o LGPD? Conheça os softwares da redeparticiparbrasil.com.br. Até a nossa próxima quarta-feira. Tchau!